Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre a variedade do DC Studios, o James Gunn falando aí sobre Pinguim, Colin Farrell falando sobre Pinguim, vamos falar também mais sobre o Superman, Pinguim, DC Studios, Coringa, várias outras coisas aqui. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, todo santo dia tem 2 vídeos, beleza? Segunda a segunda. James Gunn falando aí depois de compartilhar o teaser de Pinguim um dia depois de ele ser lançado na internet. Ele fala o seguinte: não pude compartilhar isso ontem por causa de um longo dia de trabalho, no caso aí o filme do Superman. Mas caso você não tenha visto, aqui está o teaser de Pinguim. Mal posso esperar para vocês verem essa série fantástica do DC Studios e Max. Colin Farrell falou sobre Pinguim, né? Teve uma entrevista online dele falando o seguinte: é sombrio, é o que posso dizer sobre isso. É muito sombrio e muito pesado. É incrivelmente violento. É a ascensão de um homem ao que ele sempre sonhou em obter, que é o certo poder ou status social. Ou seja, a ascensão de um cara na máfia, provavelmente custe o que custar. Bom, James Gunn aí colocando o trailer do Pinguim nas suas redes sociais, enfim, fazendo seu papel de co-CEO do DC Studios, o cara que tá à frente da marca junto com o Peter Safran e tal, mas ele é o cara mais público, é o cara que fala com as pessoas, que sabe como que é os fãs, como lidar com os fãs, com as pessoas nas redes sociais e tal. Ele é o nerd que tá ali super envolvido com uma marca na qual ele gosta, no qual nós gostamos, no qual ele tá encarregado agora de fazer funcionar. Isso que o Colin Farrell falou é muito legal, porque eu acredito que o Pinguim, ele vai ter ainda mais liberdade do que teve The Batman, que é o efeito Pacificador Esquadrão Suicida. Por exemplo, o Esquadrão Suicida do James Gunn, ele é um filme que tem, tipo, liberdade criativa. Tem até nudez no filme, tá ligado? Tem algumas coisas ali, tipo, classificação indicativa maior. Ele tem essa liberdade criativa, mas o Pacificador tem mais. Vocês não concordam? Quando você assiste o Pacificador tem mais. Então, é aquilo, né? Provavelmente, Pinguim envolva menos dinheiro do que foi o The Batman. E provavelmente, isso já é fato, o Esquadrão Suicida ele envolvia mais dinheiro do que o Pacificador, ou seja, você tem mais liberdade, porque custa menos o filme, então você pode apostar mais, pode arriscar mais. Pode ser que seja isso, entende? Pode ser que não seja isso, eu esteja totalmente enganado, mas pode ser que seja isso. Porque o Pinguim, a impressão que eu tive quando eu vi o teaser é o seguinte: me lembra aquelas séries de máfia que a HBO fazia, que outras distribuidoras faziam, que é você mostrar um cara na ascensão do crime, né? Tipo assim, tudo que ele mais sonha em obter, poder, status. Quem que são assim, por exemplo, nos dias de hoje, na vida real? Político. O que um político quer? Ele quer poder. E o que ele mais quer? Mais poder, né? Que é o caso aqui do Pinguim. E o poder, o dinheiro, ele muda as pessoas, né? O status social muda as pessoas, dependendo da pessoa para melhor, dependendo da pessoa para pior. Então o Pinguim aqui, ele é um dos vilões do Batman. A gente vai ver várias famílias de Gotham agora, vai começar a ver toda a ascensão dele no crime. Tem a Sofia Falcone, tem o Johnny Vitti, você vai ter o Alberto Falcone, você vai ter o próprio Maroni, né, o Salvatore Maroni, que é interessante, já falei sobre ele aqui. Os quadrinhos dele que joga o ácido no tribunal ali na cara do Harvey Dent, fazendo ele virar o Duas Caras aí, consequentemente depois. É legal pra caramba. Então, eu tô muito animado pra série do Pinguim. Eu não sei vocês, mas eu estou muito animado. Eu vou fazer análise aqui de todos os episódios. São 8 episódios, James Gunn já assistiu todos. Ele não falou nada sobre, ele nem tem que falar mesmo, porque se ele amou, se ele não gostou, ele não tem que falar nada. O papel dele é assistir, fazer as anotações, assim como ele assistiu o Coringa, do Todd Phillips, que cada vez mais está se salientando, né? Que vão ter mais músicas e tal. Assim, é um filme que vai ter inúmeras músicas, vai ter inúmeros números musicais no filme. Isso vai tirar as pessoas da zona de conforto delas. Eu sei que você não gosta desse tipo de filme, por isso que muita gente fica comentando aqui, pô, mas não é um musical, velho. Tem 15 músicas no filme, 15, que vai ser interpretado pelo Joaquin Phoenix e a Lady Gaga. Se é um musical tradicional, não é? Eles chamam de jukebox, né? O musical. Vamos aguardar, porque esse filme, ele precisa ser bem vendido, na minha opinião. Os trailers não podem mostrar o primeiro filme de novo, certo? Igual eu falei, você vai enganar as pessoas. Você pode levá-las pro cinema, mas aí todo mundo vai se frustrar, falar, não, toda hora eles cantam, tá ligado? Você tem que vender do jeito que o filme é. E esse filme é perigoso, o marketing desse filme, na minha opinião. Porque dizem aí que o filme custou 200 milhões, que
Quero muito ver um primeiro trailer pra saber o porquê que ele custou o valor de The Flash e Aquaman, que tem CGI em todas as cenas, por exemplo. Por que ele custou tudo isso, sendo que o Todd Phillips mal usa CGI, né? No primeiro filme ele não usou em nenhuma cena, por exemplo. Então é interessante você ver tudo isso. E você vê aí o Pinguim. Esse ano a gente vai ter Pinguim, Coringa, Creature Commandos, né? Primeiro, o Coringa vai causar um desconforto absurdo nas pessoas. Eu acredito que esse filme faça isso. Também vai ser um filme violento. Aí depois você vai ter o Pinguim, que eu acredito que seja... Eu não sei quando que vai estrear o Pinguim. Se alguém souber, escreve aí embaixo. Ou eu tô ficando muito louco, tô esquecendo das coisas. E também o Creature Commandos, que é outro tipo de animação. O Creature Commandos, o James Gunn fala, né? É uma animação de alto padrão, demora pra ficar pronta. Então vamos aguardar, porque vai vir algo bom por aí. Eu acredito que a DC... Diferente do MCU, a DC não pode ficar pegando nostalgia mais. Acabou isso daí, né? Por exemplo, se hoje, falando do Creature Commandos, né? Se hoje a DC chegar e falar assim, vamos pegar o Liga da Justiça Sem Limites e trazer pro DCU. Tipo, não. Não. A resposta é tipo, não. Por que não? Isso daí já passou, já foi, entendeu? Para de ficar revirando o passado e trazendo aqui pro presente. E eu acredito que o James Gunn nem quer isso. Sabe por quê? Porque o James Gunn sabe que eles precisam criar uma parada única. Uma parada de verdade. Uma parada que vocês não vão ficar, tipo, se escorando em coisas que a indústria faz, né? A indústria do entretenimento faz muito isso. Beetlejuice 2, tá ligado? Tipo, o primeiro filme é lá atrás, é um filme mó antigo, antes do Michael Keaton fazer o Batman, né? Aliás, foi o filme que gabaritou ele pra ser o Batman. Aí eles estão fazendo 2. Por quê? Porque dá dinheiro. Não é porque a gente se importa com a história. Não, porque dá dinheiro. Único e exclusivamente por causa disso. Nostalgia só serve pra tentar tirar dinheiro dos outros, né? Que é uma parada assim que eu acho perigosa. Eu acho que o DC Studios não tem que reviver nostalgia, certo? Então, não tem que fazer essas paradas porque eu acho que precisa fazer coisas novas. Então, Creature Commandos, por exemplo, que é uma animação subestimada pelos próprios fãs da DC, por conta do grupo, da equipe não ser tão famosa e tal, mas a gente tem que se lembrar sempre que tem a Circe nessa animação, que é uma feiticeira poderosíssima, ela deve ter um grande papel aí nessa animação, ela deve ser, inclusive, um grande vilã disso tudo, a gente vai ver isso nesse ano. E aí, você tem, basicamente, aí a diversidade, esse lado eclético do DC Studios, porque o James Gunn fala, né, que é uma parceria DC Studios com Max. O que isso significa? Significa que quando for começar o Pinguim, vai aparecer DC Studios lá? Não sei, eu acho que não. Mas por que DC Studios? Porque agora é o DC Studios que toma conta da franquia DC nas outras mídias, tirando os quadrinhos, certo? É sempre bom lembrar, os quadrinhos ali, acho que quem tá chefiando é o Jim Lee, certo? Não tem nada a ver com o DC Studios, embora o James Gunn e o Jim Lee são bem próximos a ponto de ficarem trocando ideias, informações, porque ele precisa se escorar nos quadrinhos também, isso tá certo, mas o James Gunn toma conta do DC Studios, certo? Junto com o Peter Safran e a galera aí que escreve por trás dos bastidores. Logo, isso mostra o quê? Tá tudo na supervisão do James Gunn. Então, quando ele assumiu o DC Studios, a DC, né, ele e o Peter Safran, eles começaram a revisar todos os projetos. Você tem um filme fazendo de não sei quem? Deixa eu ver o roteiro. Não tem roteiro ponto? Beleza, escreve aí o roteiro, vamos ver o que a gente vai achar. Então é isso, né? Eles deram a oportunidade da Perry Jenkins escrever o roteiro de Mulher Maravilha, um novo Mulher Maravilha. Que eles falam Mulher Maravilha 3 entre aspas, tá ligado? E aí ela não rolou, tal, tipo... Então, a gente vai ver, por exemplo, o Superman, que é muito distinto do próprio Pinguim. Isso é importante, porque por mais que... Olha só que louco. A indústria vive hoje nesse comodismo, né? Vamos trazer nostalgia, vamos fazer de qualquer jeito as coisas, filme de super-herói. O James Gunn fala isso, né? O que o DC Studios tem que fazer? O oposto disso. Sai disso daí. Foge disso daí. Faz o oposto disso daí. Pinguim é o oposto disso. Coringa é o oposto disso. The Batman é o oposto disso. O Creature Commandos é o oposto disso. Um dos filmes mais importantes da história da marca, porque eu falei do Batman Begins, né? Como o Nolan ressuscitou esse filme, pra vocês terem noção... na época, quando eles iam gravar o longa, os roteiros desse filme, eles passavam por Hollywood como um nome escrito assim, The Intimidation Game. Quando o Michael Caine, o Alfred, leu o roteiro a primeira vez, ele achou que era um filme de gangster. Ele não sabia que era um filme do Batman. Tava tudo mascarado pra ninguém saber que eles estavam fazendo um filme do Batman. Esse era o tamanho da cautela que a produção da Warner Bros. Na época teve. E eles fizeram um filmaço, que é o Batman Begins, e depois eu não preciso falar o que aconteceu, né? Esse filme, ele é importante tanto quanto o Batman Begins foi lá atrás. Porque ele tá vindo depois de um Superman que ficou 10 anos fracassando nos cinemas, Superman do Henry Cavill. Sempre bom lembrar, só eu acho que falo isso, né? As pessoas falam, pô, você é hater, falando a verdade. Você tem que ser um pouco lúcido e falar, pô, isso aqui realmente não deu certo.
E aí o que acontece? Esse Superman, ele tá vindo com essa cautela de, ó, não pode ser ruim. Tipo, não existe essa possibilidade nem de ser mais ou menos. Que era o que acontecia lá na época com o Batman Begins. Eu lembro de ver uma revista, vendo, tipo, era uma matéria do Nolan falando, eu não lembro que revista que era, tinha uma foto do Christian Bale agachado como Batman, e falando basicamente o que era o filme. Era um filme de origem do Batman, ele precisava revitalizar o personagem, que era uma parada mais puxada pros quadrinhos em vários aspectos, enfim. E aí eles conseguiram resgatar o Batman. E a Warner também deu respaldo pra eles na época, que não foi uma bilheteria tão alta, mas pros padrões da época ainda, acho que o filme se pagou provavelmente, senão ele não teria sequência. E aí o segundo filme deu 1 bilhão, né? Então, tipo, o que vai acontecer com o Superman agora é o seguinte, ele vai ter esse filme, que é importante pra marca de si, é importante pro DCU no todo. E aí, o que vai vir depois depende do sucesso desse filme. E aí você vê todas essas diferenças, né, de produções aqui do DC Studios. Isso é importantíssimo. Pro público geral ver que a DC não está numa zona de conforto. Isso pra mim é essencial. E outra, entregar qualidade, né? Não adianta você lançar um monte de filme que é tudo igual. Aí você fala, não, vamos lançar aqui. Porque segundo alguns fãs da DC, o que deveria ser feito? Filme do Batman, um do Superman, um da Mulher Maravilha, um do Flash e do Lanterna Verde. Tudo numa mesma pegada. Aí depois você faz o quê? O filme da Liga. Aí você faz Liga 2, 3, 4. Tipo, às vezes não é assim que você vai juntar os heróis. Às vezes você tem que fazer filme a filme, etapa por etapa. O Batman e o Superman é mais importante. A gente fala isso aqui, né? Então o Superman do James Gunn tá tudo dentro dessa parada aí de poder fazer um grande filme do Azulão. David Cornswet não aparece em foto nenhuma. Ele tá aí escondendo o shape, ele tá escondendo o cabelo, ele tá escondendo um monte de coisa. As fotos que ele apareceu ele naquele vídeo com a Rachel Brosnahan e com o Nicholas Hoult, aquele TikTok, e ele tá de touca. Aí alguns fãs teorizaram que ele poderia estar com o cabelo longo, poderia ser um Superman de cabelo longo. Mano, isso não vai acontecer, porque tem aquela foto mostrando o elenco dos primeiros dias de filmagem, né? Na verdade, o primeiro dia de filmagem, que mostra que ele tá de boné e o cabelo dele tá curto. Ele vai ter o cabelo tradicional do Superman, a franja e tal. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu vou trazer informações aqui pra vocês, mas finalizando o vídeo aqui, a importância da diversidade de lançamentos do DC Studios é super importante. Não importa se vai ser o Max que vai fazer, a HBO que vai fazer, o Todd Phillips que o Coringa, o James Gunn que, tipo, o Matt Reeves ali. Não importa. O que importa é a qualidade e produtos originais e diferenciados, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o quão importante é você trazer coisas diferentes no DC Studios para essa época nova aí que a gente tá vivendo de super-heróis, beleza? Tamo junto, até a próxima.